Olá, caros amigos telespectadores do programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Estamos iniciando hoje a 15ª aula do curso que é o Espiritismo. E essa 15ª aula vai abordar o livro que é o quarto livro da codificação espírita. Esse livro chama-se O Céu e o Inferno. Nós trouxemos o expositor Valdir Gonçalves para fazer um resumo desta obra tão grandiosa. E para a harmonização do ambiente, vamos iniciar a aula com a Vera Braga. Temos então a alegria de receber o Valdir Gonçalves, que será o encarregado de expor a obra O Céu e o Inferno. Ficamos muito felizes, mesmo porque ele é o assessor do nosso curso. Então, ele nos acompanha nas aulas, conhece profundamente os nossos objetivos, que tem como princípio a unidade do curso, para que nós possamos trazer para os nossos espectadores a união dos nossos esforços para que cada um possa colocar no seu coração e na sua mente a doutrina espírita nos seus primeiros passos. Mas é um engano quem imaginar que primeiros passos significam passos vacilantes. Não, primeiros passos numa abordagem que traz para todos uma visão renovada da nossa existência, abordando todos os assuntos que nos interessam na vida cotidiana. Insistimos na utilização do nosso livro, do curso que é o Espiritismo, porque a partir dele, quando temos um momento de angústia que queremos resolver, podemos lançar mão do livro para abrir novos caminhos, não para decidir por nós, porque cabe a cada um usar o livre-arbítrio e tomar à frente a decisão da sua própria conduta de vida, que é o que a doutrina espírita nos indica. Mas precisamos muitas vezes dos instrumentos, e esses instrumentos estão nas obras da doutrina espírita, especialmente naquelas que a Federação proporciona aos alunos que nos procuram a possibilidade de ver esmiuçado cada tema. Mas deixando agora para o Valdir este entendimento tão profundo do livro O Céu e o Inferno, vamos à preparação do ambiente. Vamos tranquilizando nosso coração, permitindo que a nossa mente possa absorver tudo aquilo que será oferecido. Em todas as aulas, podemos assim ir absorvendo, entendendo melhor como devemos ou podemos nos conduzir. Entendemos muitas vezes como devemos trilhar os nossos caminhos, mas entre compreender, assimilar, existe um espaço, que é a nossa proposta de auxílio neste curso online. Então, nós vamos tranquilizando, sabendo qual é a nossa proposta, e nessa medida nós vamos nos ligando a Deus Pai, pedindo que sua misericórdia caia em todos os nossos corações. Então, entendemos que a misericórdia se instrumentaliza por meio das reencarnações, nas quais podemos recomeçar tudo aquilo que não fizemos tão bem, com uma visão renovada, que é o que procuramos oferecer aqui. Mas, nesse momento, vamos lançar mão do livro Bem Viver, que é a nossa fonte de iluminação para que possamos preparar melhor o ambiente. O livro Bem Viver nos traz, na lição 4, a noção. Cultive a felicidade dentro de você em forma de bons pensamentos, boas ações e boas palavras. Este texto, esta frase, está inspirada no Livro dos Espíritos, quando trata do bem e do mal. Então, o convite é para que cultivemos a felicidade, que ela está dentro de nós, mas nós muitas vezes não sabemos bem o que escolher, mas temos aquela regra de ouro de Jesus. Quando tivermos dúvida, abstraiamos a nossa atitude e veremos se outro tivesse agindo daquela forma
que pretendíamos agir se nós aprovamos. Se não aprovarmos, vamos paralisar a nossa atitude e recomeçar de uma outra forma. Então, com esses ensinamentos, com a mente aberta, o coração amoroso disposto a novos rumos, nós temos como modificar a nossa vida cotidiana. Que Jesus nos abençoe e agora nós vamos deixar ao Valdir para que ele possa enfocar o tema trazido para hoje. Boa aula, Valdir. Obrigado, Fera. Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos. Vamos rogando aqui a assistência da espiritualidade, pedindo que nos sustente nesta nossa atividade e vamos declarando aqui o nosso prazer, a nossa felicidade de poder participar deste projeto da FEESP, de aulas via internet, onde se busca orientar, divulgar e informar o público em geral sobre a doutrina e os princípios básicos da doutrina dos Espíritos. E nós não poderíamos ser mais objetivos do que estudar as obras organizadas pelo professor Rivaio, ou Allan Kardec, como é conhecido entre nós, e essas obras publicadas na França no século XIX. Lembrando que Kardec utilizou o método científico moderno e compôs o que nós consideramos as suas obras básicas e foram sustentadas todas em 3 pilares importantes: conhecimento da ciência, a reflexão da filosofia e os preceitos morais da religião. Sobre essa base, ele lançou vários livros, 5 ao todo na realidade. O primeiro em 1857, com o Livro dos Espíritos, em 1861, o Livro dos Médiuns, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1865, o Céu e o Inferno, que será objeto da nossa conversa de hoje, e em 1868, a Gênese, completando o quinteto de obras básicas da doutrina espírita. Vamos lembrando que essas obras possuem traduções em português e podem ser encontradas na livraria da Federação aqui, através de contatos por telefone e por e-mail. Muito bem, o nosso objetivo, na realidade, é apresentar a obra de uma maneira bastante superficial, não aprofundando, porque o tempo não daria o suficiente para isso, mas falando sobre a composição da obra, falando sobre as penas eternas, sobre as penas futuras, o entendimento acerca do que seriam os anjos, a transição entre corpo físico após a morte e as fases evolutivas na vida espiritual. Esses objetivos vão nos atender nesta análise inicial, lembrando que logo no título da obra, como subtítulo, ele tem o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nessa introdução nós já percebemos o alcance que essa obra se propõe, pois ela exatamente se propõe a ser um exame comparado de todas as doutrinas sobre a passagem da vida corporal e da vida espiritual, sobre as penalidades, sobre as recompensas, anjos, demônios e também alguns exemplos sobre a real situação da alma durante e depois da chamada morte física. Vamos lembrando aqui a fala do professor José Herculano Pires, que diz a respeito desta obra que ela seria a verdadeira face do desejado céu e do temido inferno e do purgatório. Uma manifestação interessante do professor que, com certeza, fez uma análise bastante interessante sobre esta obra que todos devemos procurar. Mas vamos lá. Na edição primeira de janeiro de 1868, a obra indica já 3 pilares interessantes, 3 pontos interessantes que essa obra já nos indica como estudo. A primeira, a origem e a formação dos seres organizados, ou a gênese dessa formação. Fala também sobre os milagres, que seriam aqueles eventos inexplicáveis de acordo com as leis da natureza. E também sobre a questão das predições, os prognósticos, os vaticínios, e tudo isso envolvendo aquelas leis que foram decorrentes de todos os fenômenos espíritas daí em diante. Essa obra indica também a existência de 2 forças ou 2 elementos importantes que devem ser considerados sempre que se faz uma análise sobre esse assunto. É o elemento ou a força espiritual e o elemento ou a força material. Da ação simultânea desses 2 elementos nascem fenômenos especiais, que seriam naturalmente inexplicáveis se um desses fosse desconsiderado. Da mesma forma como nós teríamos de dificuldade, por exemplo, de explicarmos a água se nós abstraíssemos um dos seus elementos constituintes, o oxigênio ou o hidrogênio. É importante também, nesta introdução, que cita que nas escrituras sagradas
Há fatos que, por desconhecerem realmente alguns pontos positivos da ciência ou, em alguns momentos, a questão espiritual, muitas circunstâncias ficaram sem solução. Agora, a recíproca do espírito e da matéria tira esses fenômenos todos do seu caráter sobrenatural. E esta obra nos mostra com bastante clareza. Nessa introdução, tirando aquela, sem prejudicar a participação humana na elaboração desta doutrina, nós vamos perceber que a iniciativa pertence aos espíritos, porém, não como opinião pessoal de nenhum deles ou de um grupo. É resultante, na realidade, do ensino coletivo e concórdia entre eles. Somente sobre tais condições é que se pode chamar isso de doutrina dos espíritos. As informações foram passadas pelo critério da lógica e essa é a força que garante, que sustenta a doutrina espírita e assegura a sua perpetuidade ou a sua perenidade. Muito bem, já na introdução nós vemos a profundidade da proposta, que a pleiade de espíritos que sustentou o trabalho de Kardec, o espírito de verdade, sustentou esse trabalho todo dando fundamento e dando todo o arcabouço necessário para que o Kardec realizasse esta obra desta forma tão profunda. Ela é composta de duas partes. A primeira, denominada Doutrina, com 11 capítulos. A segunda, com exemplos, com 8 capítulos. Esta obra também desenvolve o conteúdo, que é a parte 4, Esperanças e Consolações, do capítulo 1 e 2 do Livro dos Espíritos. Aliás, o Livro dos Espíritos é a base de todas as demais obras que nós citamos aqui anteriormente. Muito bem, na primeira parte, a obra oferece argumentos para a nossa incansável busca de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, fundada em valores reais e racionais e bastante sustentáveis, aliás. Pois o homem nunca deixou de crer na permanência após a morte do corpo. Pois alguma coisa persiste, alguma coisa existe, mas os nossos sentidos humanos ainda não conseguem captar essa consistência, embora pela razão somos impelidos a buscar essa compreensão. Ao aceitarmos essa permanência do ser, as nossas novas questões e reflexões aparecem. Ou seja, perguntamos, permanecemos na Terra para sempre? Para onde vamos? Como estaremos? Estaremos melhores? Estaremos piores? Qual a utilidade da vida? Se ela existe, qual é? Há sofrimentos para a alma? Quais seriam esses sofrimentos? E o tal do fogo do inferno, ele existe afinal? Ele, como algo material, poderia consumir a alma, que é, ou a alma ou o espírito, que é imaterial? Muito bem. Além dessas questões, ainda há as punições para as faltas cometidas. Como é que ficaria? Qual a natureza dessas punições? Essas penas são iguais, são uniformes, independe da conduta ou do caráter do espírito? E as crianças acompanham o mesmo raciocínio? Muito bem. No livro A Alma, segundo Camille Flammarion, contemporâneo de Kardec, ele declara da seguinte forma, que a igreja, não a instituição em si, mas o conceito que ela nos coloca, diz que o céu, que o inferno e que o purgatório são a morada dos espíritos. Aí ele observa, ainda que aceitemos isso, nada impede que a gente venha procurar mais. As investigações da natureza da alma depois da morte e a sua existência devem ser feitas da mesma forma, empregando demais investigações, o caráter científico, mas sem os preconceitos, sem as ideias preconcebidas e procurando colocar-nos de fora de toda a influência sentimental e religiosa. Então nós já percebemos, por exemplo, com esses expoentes que também contemporizaram com Kardec as suas ideias, a isenção de ânimo, a vontade de efetivamente trazer esclarecimentos que possam dar sustentação à nossa busca pela verdade, pelo sentimento verdadeiro do que somos, para onde vamos, o que devemos fazer. Muito bem. Seguindo aqui, o livro O Céu e o Inferno, que Kardec coloca, põe, enfim, também as nossas questões de penas eternas. Ela mostra claramente que o universo evolui, e que os sofrimentos eternos indicariam justamente a estagnação, na paralisação no erro, sem qualquer perspectiva. Fica ilógica essa questão das penas eternas. Nós estaríamos definitivamente condenados por alguns enganos. Se nós evoluímos, como poderíamos deixar de nos enganarmos se estamos no processo de aprendizado? Na primeira parte da obra, a forma pela qual encaramos o futuro e o nada é colocada de uma maneira instintiva, pois sempre tivemos convicção desse futuro e de alguma coisa vai além das aparências e das formas. A preocupação que nós temos com a morte decorre das ameaças, da ausência de perspectiva
de salvação, por exemplo, devido aos nossos erros e aos nossos enganos, ainda que sejam naturais na vida da matéria. Na visão de um céu para eleitos, de um inferno para condenados e até de um purgatório para aqueles que não foram eleitos ou nem condenados, também não se oferece alternativa diante de uma pergunta muito simples: qual a razão da nossa existência? O céu, o inferno, o purgatório não são regiões delimitadas no universo, não estão nem acima e nem abaixo. A doutrina dos espíritos esclarece claramente e didaticamente que existem dois mundos: o mundo dos espíritos encarnados, ou o mundo corpóreo, e o mundo dos desencarnados, ou o mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele permeia tudo ao nosso redor através do espaço, sem nenhum tipo de delimitação. Então, num esquema bem rapidinho, nós poderíamos dizer que estamos mergulhados no mundo espiritual, onde compartilhamos o mesmo espaço, se podemos dizer que há esse espaço, com desencarnados, com a diferença que estamos com uma vestimenta de um corpo material mais pesado, mais denso, e que não registramos a presença dos demais, mas eles registram a nossa. No capítulo 3º desse livro, no item 5, Kardec coloca da seguinte maneira que o homem é corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste esse espírito temporariamente. Para quê? Para que ele possa executar a sua missão na Terra, para que ele possa fazer o seu trabalho para o seu adiantamento, que é uma das razões para a nossa estada neste planeta. O corpo é usado, ele se destrói. O espírito sobrevive a essa destruição. O espírito privado do corpo é espírito, é tudo, é vida, é inteligência. Deixando o corpo, o espírito retorna ao mundo espiritual, onde ele paira para depois, numa nova etapa, reencarnar. Já o corpo privado do espírito é apenas matéria inerte, se decompõe e volta à natureza. Daí a gente tem que raciocinar sobre a questão das penas eternas como uma impossibilidade lógica. E o que demonstra nessa obra é que, se há eternidade de punição, é um confronto direto da condição evolutiva da alma. Mesmo as doutrinas que ainda pensam e usam esses argumentos, há uma contradição lógica, pois elas defendem a nossa necessidade da prática no bem, a nosso esforço para melhorarmos-nos, indica qual o erro que podemos eventualmente cometer, que pode ser mais grave ou menos grave, mas sempre acarretará em punição e vai nos enviar ao inferno ou ao purgatório, ou seja, uma irrevogável sentença. Há ainda a necessidade de justificativa para aquele que atua com mais equilíbrio de acordo com a lei, aquela lei divina que reside em nós, de acordo com a resposta dada ao Kardec, que sempre dependerá de um julgamento sumário e inapelável, ou seja, nós temos a necessidade de justificar as nossas atitudes e, de acordo com a lei divina que está em nós, nós responderemos sobre qualquer infringência a essa lei. E aí, se a doutrina não permite que haja o processo evolutivo, nós estaríamos condenados sumariamente, inapelavelmente, a qualquer tipo de outra condição que não seja o processo de continuidade da existência com novas oportunidades. E nós não estamos falando de uma visão idílica de um paraíso de delícias infindáveis, onde os espíritos estariam em gozo eterno, solene e inativo, visto que teriam alcançado as alturas celestiais. Essa, então, se torna mais inadequada ainda. O raciocínio, desta forma, se esgotou com o tempo, diante da razão. Por quê? Admitindo-se que Deus seja onipresente, onisciente, soberanamente justo, bondade e misericordioso absoluto, não se aceita que as criaturas que tenham sido criadas por Ele tenham sido destinadas a condições punitivas e condenadas sem apelação. A doutrina dos espíritos nos leva a perceber que estamos sob a tutela de leis naturais, que estão emanadas da perfeição absoluta do Criador, e há necessidade de uma atuação do próprio espírito no processo evolutivo na direção da perfeição relativa, que é possível, mas que por mérito, trabalho realizado sob o império da sua vontade vai ser alcançado. Portanto, a ideia de felicidade ou de um paraíso se transforma profundamente
passando de um objetivo exterior, de algo a ser apenas alcançado com o caminhar de uma obra para uma obra de construção interior, para um direito, para uma responsabilidade individual de cada um de nós, espíritos em processo de aprendizado e de evolução. Essa lógica racional nos faz perceber que não há argumentos que sustentem a existência de privilégios ou privilegiados na criação. Há sim um destino único, há uma perfeição relativa, há obra de cada espírito, cada um a seu tempo, colhendo alegrias e sofreres de acordo com as ações e suas posturas. Muito bem, dessa forma nós podemos claramente dizer que não há anjos ou demônios, ou melhor, não há seres destinados desde a criação para as delícias do paraíso ou condenados ao sofrimento atroz e eterno nas profundezas da terra, no chamado inferno. Há sim espíritos que pelo esforço e pela dedicação vão alcançando essa condição mais ditosa, porém nunca inativa ou contemplativa como muitos desejam, pois são dedicados trabalhadores no bem, conscientes da sua importância no avanço dos demais e da própria humanidade. Assim, também aqueles espíritos que ainda estão devotados ao mal, que estão estacionados em atitudes menos dignas, por única e exclusiva consequência das suas vontades e inclinações, mas que em despertando em qualquer momento podem recomeçar a sua caminhada evolutiva. Ou seja, há sempre uma nova oportunidade para se refazer o caminho, há sempre uma nova chance para se recompor as nossas atitudes, refazendo tudo aquilo que eventualmente possamos ter deixado de fazer ou cometido algum prejuízo àquilo que está ao nosso redor. E quando nós compreendemos isso, nada nos é dado sem que tenhamos que oferecer como contrapartida a nossa disposição sincera de atuar com o mais elevado vontade e com a mais elevada dignidade. Muito bem, as filosofias, as religiões ou as crenças que utilizaram e ainda até utilizam tais ameaças com os chamados demônios ou com o inferno, para constranger o ser de suas práticas menos recomendáveis, elas cumprem o seu papel de fazer com que, pelo medo, melhorem as suas ações. Embora não podemos descartar que haja manipulações por interesses escusos e inconfessáveis. Afinal, estamos no planeta onde a materialidade ainda nos é bastante intensa em termos de influência das nossas condutas. A era da razão chegou. O universo expandiu-se ao infinito, de tal sorte que a razão reforça-se na refutação das condenações definitivas e de uma crença de um Criador severo e implacável. É difícil admitir que haja um Deus que criou a natureza, a maravilha que todos nós registramos com os nossos sentidos, possa ter criado alguma coisa que vá punir definitivamente e implacavelmente qualquer uma das suas criaturas. Desde que aquela pregação de Jesus que dizia que nenhuma ovelha se perderia e que nós poderíamos realizar ainda mais do que ele já realizava, o amor divino vai permeando as nossas reflexões sobre esse ser, e ele existir e ele vive com um objetivo nobre, com um objetivo elevado de alcançar a sua própria perfeição, mas com trabalho construtivo e trabalho próprio. Ou seja, a perfeição, a vontade de evoluir é o nosso maior objetivo. O nosso processo de construção é uma obra individual. A transformação da humanidade, a saída desse inferno que muitas vezes nos colocamos, não é obra individual. É obra individual na construção do seu pilar de sustentação, mas ela estará sustentando todo o conjunto de transformação da nossa humanidade, da nossa sociedade, que é o que mais nos afeta quando nós olhamos do nosso ângulo de visão como sendo responsável ou não por alguma etapa na vida evolutiva. Então é importante que nós tenhamos a consciência de que é um trabalho dedicado da nossa parte na construção de um mundo melhor, mas que é preciso partir de cada um de nós, pois ninguém vai nos transformar e nós não transformaremos a ninguém, salvo com algum exemplo, mas ainda assim, aquele que vê esse exemplo vai ter que mover a sua vontade, a sua disposição, o seu conhecimento, toda a sua estrutura para realmente caminhar naquela direção. No capítulo 9 desse livro, onde fala sobre os demônios segundo o Espiritismo, no item 20, ele fala da seguinte maneira: nem anjos nem demônios são entidades distintas. Olha que interessante, nem anjos nem demônios são entidades distintas. A criação dos seres inteligentes é uma só, unidos a corpos materiais,
constituem a humanidade que povoa a Terra e outras esferas habitadas. Aqui, já em 1857, o Kardec já falava sobre a possibilidade de vidas em outras esferas de planetas fora do nosso universo conhecido. A ciência naquele tempo ainda tinha um conhecimento limitado, mas ele já dava a ideia de que este nosso pequeno orbe seria insuficiente para conter toda a beleza da criação divina. E ele segue: libertos do corpo material, nós, libertos deste corpo material, vamos constituir o mundo espiritual. Vamos constituir o mundo dos espíritos e vamos povoar os espaços, pois Deus criou-nos perfectíveis, ou seja, não perfeitos, mas com todo o potencial para sermos perfeitos. E deu-nos, por escopo, a própria perfeição em si, com as suas leis naturais, com a felicidade que ela vai decorrer em função da obtenção dessa perfeição. E olha que interessante, a felicidade, aquele paraíso que muitas vezes nós almejamos, está contido justamente nesta frase: Deus criou-nos perfectíveis e deu-nos por escopo a perfeição com a felicidade que dela decorre. Então a felicidade que nós buscamos é obra nossa, está em nós realizar essa felicidade. Então esse paraíso que nós muitas vezes colocamos num lugar inalcançável porque ele não existe, está em nós. É uma questão apenas de desenvolver, fazer com que ele se expanda, para que ele volte para o seu exterior nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas disposições. E ele continua: não nos deu a perfeição, pois quis que nós obtivéssemos, acima de tudo, pelo nosso esforço, a fim de que pertencesse a nós o mérito por essa criação. Desde a criação é que os seres progridem. Desde que fomos criados no estado espiritual incipiente, nós estamos evoluindo, nós estamos progredindo. O apogeu, nós vamos nos tornar espíritos puros, ou os chamados anjos na nossa concepção vulgar. De sorte que a afirmativa é interessante que diz que a partir do embrião, do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia na qual cada um dos elos é um grau de progresso. Ou seja, nós estamos no nosso grau de evolução porque é o que nós conseguimos fazer até este instante. E nós estamos cumprindo todo esse ciclo. Há uma afirmativa interessante escutada recentemente de um expositor espírita que diz que quando nós observamos um gênio, aquele que chama a nossa atenção pelo seu conhecimento e habilidade, nós precisamos observar que por trás dele há séculos de trabalho, há séculos de labuta, há séculos de lutas para que ele atingisse esse objetivo e ter hoje a possibilidade de expressar essa potência na perfeição quase acima da nossa comum circunstância neste planeta, mas que é fruto de trabalho e perfeitamente alcançável, perfeitamente possível para todos nós, mas que não será dado de graça. Não será fornecido por alguém, mas sim conquistado por todos nós. Na parte 2 do capítulo 1 desse livro, fala também sobre a questão do passamento, ou seja, aquela coisa da nossa transferência de um estágio para outro, né? Aí nós temos a certeza da vida futura, ela não exclui as nossas apreensões quanto a essa transformação, ou seja, estamos no plano da matéria e passaremos ao plano do espírito. Estamos vestidos com o corpo físico, deixaremos este corpo físico e passaremos a continuar a vivência sem essa expressão material. Mas há apreensões ainda com relação a isso. Muita gente teme, não a morte em si, é questão de razão, mas acontece que a transição, o instante em que isso acontece, isso sim pode causar uma certa apreensão. E aí há uma pergunta interessante: sofremos ou não com essa passagem? Muitos se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge a essa lei fatal. Nós podemos fugir de qualquer outra circunstância da nossa existência, mas dessa não tem como. Ricos, pobres, todos vamos fazê-la de alguma forma. Se for dolorosa, que seja, na posição de uma fortuna ou na posição de suavizar esses aspectos todos, todos nós vamos passar por essa transição. E esse capítulo, ele vai nos dando a seguinte visão de que alguns têm uma calma, uma tranquilidade
e outros passam a ter convulsões. São as sensações que não são as mesmas para cada um. Depende muito do estágio de compreensão e de entendimento. Quem nos contará sobre essas impressões? Quem vai nos dar a razão de como agir? Quem vai nos dar uma indicação de qual seria o melhor procedimento? A ciência não fala, a religião também não é muito clara. Por quê? Porque falta conhecimento de leis de relação espírito e matéria, como nós dissemos anteriormente. Pois, se a matéria, detém a questão dos umbrais da vida, a outra nos tranca na vida espiritual, mas se nós não entrelaçarmos esses dois aspectos, nós vamos compreendê-la. É preciso entender o que o corpo significa e qual a utilidade dele para o espírito que somos nós. Falta conhecimento dessas leis, dessas relações entre espírito e matéria. E é isso que a doutrina espírita nos coloca. O espiritismo joga essa união. Ele só pode nos dizer como acontece essa operação pelas noções positivas que é a natureza da nossa alma e pela descrição que eles deixaram, quando deixaram este mundo, fizeram para nós. O conhecimento de um laço fluídico, que foi dito em uma das nossas aulas, que faz a ligação entre a alma ou o espírito ao corpo, é a chave desse fenômeno e de muitos outros que nós vamos entender com o tempo e com o nosso estudo acerca da espiritualidade que nos envolve. É muito importante que a insensibilidade da matéria inerte é um fato, pois a alma é que experimenta sensações de dor e de prazer. A alma é que sofre. Após a morte, o corpo não sente nada. A alma nada experimenta da destruição orgânica, salvo em circunstâncias muito específicas. O Espiritismo tem importância, pois na realidade ele não propõe uma receita que salve a alma, mas ele esclarece, ele facilita, ele fornece sentimentos que inspiram, ele dá conhecimentos que oferece disposições para que o espírito então entenda e procure justamente favorecer para que este momento, para que estas circunstâncias sejam leves, sejam menos dolorosas ou até sejam sublimes, como muitos relatam nos registros que temos pela doutrina. E uma parte dessa nossa aula de hoje fala justamente sobre a segunda parte do livro, em que nós temos o depoimento de alguns espíritos. Eu vou me ater a dois espíritos que fizeram seus depoimentos, registrados pelo Kardec. Um deles é Jobard, que foi diretor do Museu da Indústria de Bruxelas e que desencarnou de apoplexia fulminante, na época era o diagnóstico, em outubro de 1861, com 69 anos. E ele, já conhecedor de algumas coisas sobre a questão da doutrina espírita, já sabendo sobre essa questão da espiritualidade que nos preside, ele espontaneamente vem dar o seu comunicado para a sua família. E aí ele diz, aqui estou, eu a quem íeis convocar, ou seja, ele já sabia de antemão que as pessoas que trabalhavam, que estudavam, que buscavam entender a questão espiritual, fariam essa invocação para entender um pouco desse momento de transição. Então ele, antes de tudo, desejava descrever as próprias impressões por ocasião desse desprendimento. Então ele diz, senti um abalo indizível. Lembrei-me instantaneamente do meu nascimento, da minha juventude, da minha velhice. Toda a vida se me retratou nitidamente na memória. Eu sentia apenas como um piedoso desejo de me achar, enfim, nas regiões reveladas pela nossa crença, ou seja, pela crença espírita. E o interessante é que ele diz assim, depois o tumulto serenou e eu estava livre. Que prazer sem o peso do corpo. Não julgueis que me tenha tomado repentinamente um eleito do Senhor, não. Eu tenho aprendido um pouco, mas devo aprender ainda mais. Neste momento ele faz o depoimento que a doutrina espírita valida com todas as letras, ou seja, nós estamos aqui neste planeta aprendendo, percebendo as nossas circunstâncias de vida e com isso passando para um estágio melhor e vamos com isso aprender cada vez mais. Mas nós também evoluímos quando passamos para a vida espiritual, pois nós conseguimos espreitar de maneira mais clara todas as consequências das nossas ações. E ele declara, não tenho aprendido pouco, mas ainda tenho que aprender muito mais. E aí ele segue em frente.
Quereis saber que espíritos me receberam? Porque é uma curiosidade interessante, quando nós desencarnamos, o corpo permanece, mas o espírito vai para onde? É recebido por alguém que é conhecido? É recebido pelos nossos amigos ou pelos nossos inimigos? Como isso acontece? Então ele declara, pois bem, foram todos os que evocamos, ou seja, todos aqueles com os quais ele de alguma forma havia trabalhado aqui no plano da matéria, fazendo evocações para estudar a questão espiritual. Todos os irmãos que compartilharam os nossos trabalhos, todos aqueles que de alguma maneira trabalharam com ele e que já estavam no outro plano. Aí ele diz, eu vi o esplendor, mas eu não posso descrevê-lo. Apliquei-me a discernir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a contraditar tudo que fosse errôneo, ou seja, ainda estava... Aí nós percebemos que continuamos da mesma forma que somos, com o mesmo tirocínio, com o mesmo raciocínio, com a mesma proposta de conhecimento, quando ele diz que ele se aplicou em discernir o que era verdadeiro para poder contraditar o que fosse errôneo, pronto a ser o cavaleiro andante da verdade naquele mundo, ou seja, fora do corpo material, tal como ele tinha sido no nosso. E ele encerra dessa forma. Um outro depoimento que a gente traz para encerrar essa nossa fala sobre o livro Céu e Inferno, fala do médico, o senhor Cardon. Ele passa uma parte da sua vida na marinha mercante, ele era médico, baleeiro e tinha ideias um tanto materialistas. Ele exerceu uma modesta profissão de médico na roça depois de se aposentar. Sabia de uma hipertrofia do coração e, sabendo que era incurável, deixava-se abater pela perspectiva da morte e uma melancolia enorme o dominava. De tal forma que ele fez uma predição do certo dia em que ele faleceria com 2 meses de antecedência. E no momento em que isso aconteceu, ele reúne a família para dizer o seu último adeus. E o mais interessante é que ele, passado um momento de agonia, ele desperta, ele de uma forma radiante e passa a falar com os familiares. Aí o relato. O doente reabriu os olhos. A fisionomia, por assim dizer, se tornou iluminada. Tomou-se radiante, expressão de beatitude. Ele mesmo exclamou, meus filhos, a morte, que benefício, que coisa suave. Morto eu senti a alma elevar-se muito alto. Porém, Deus me permitiu que voltasse para dizer-vos, não lamenteis a minha morte, é uma libertação. Meus filhos, comportai-vos de modo a merecer esta inefável felicidade reservada aos homens de bem. Vivei conforme preceitos de caridade. Do que tiverdes, dai uma parte aos necessitados. Olha que interessante, ele vem falar após o próprio desencarne, utilizando o corpo físico, dando manifestação de como ele se sentia como espírito liberto daquele peso da matéria. E ele continua, falando para a mulher que ele dizia que deixava numa posição pouco lisonjeira, com algumas dívidas a serem recebidas, mas que ela tivesse paciência, que ela não atormentasse os credores, pois eles de alguma forma, se estivessem apuros, de alguma maneira iriam pagar, e que ela deveria perdoar aqueles que eventualmente não lhe fizessem o devido crédito, porque Deus a recompensaria. Quanto aos filhos, ele pede para que ajudai-vos, apoiai-vos mutuamente, para que uma boa harmonia reine entre vós. Não sejais vaidosos nem orgulhosos. Perdoa os vossos inimigos se quiseres que Deus vos perdoe. Então, ele, apesar da melancolia, apesar da tristeza de deixar os despojos físicos e de deixar o compartilhar da matéria, tinha noção exata daquilo que efetivamente era importante como espírito que era. Depois de fazer-se chegar a si, tomou-se as mãos de todos, acrescentando, filhos, eu vos abençoo. E os seus olhos se cerraram, e dessa vez para sempre. O seu rosto conservou a expressão imponente no momento do ser amortalhado, e uma numerosa turba veio contemplá-lo tomada de admiração. Ou seja, todos, de alguma forma, vieram ver aquele ser que, desencarnado, utilizou ainda dos últimos momentos de vitalidade daquele corpo para manifestar a sua visão do outro lado, derrubando, de uma certa forma bastante contundente, aquela imagem de sofrimentos eternos ou de condenações ou de paraísos absurdos que também se tornam absurdamente inaceitáveis pelo raciocínio. Muitos outros depoimentos podem ser lidos neste livro, que tem uma profusão enorme, espíritos felizes, infelizes, espíritos suicidas, muitos depoimentos interessantes que não caberia estendermos nesta aula, neste nosso trabalho. Mas é importante que nós venhamos, encerrando a nossa aula,
sobre esta obra, recomendando acima de tudo o estudo. É importantíssimo que venhamos estudar a codificação e esta obra não pode ser deixada de lado também. Começando sempre pelo Livro dos Espíritos, que é a base de todas as demais obras da codificação, é importante que nós venhamos a fazer o cotejo entre elas e percebendo que o Livro dos Espíritos traz a estrutura básica, mas que os demais vão contemplando, vão ampliando, vão dando conotações mais claras para todos os itens interessantes da estrutura que o Livro dos Espíritos nos traz. Isso é o que nós podemos falar sobre a codificação da doutrina espírita, magistralmente feita pelo Allan Kardec, o nosso professor Rivaio. Que todos tenham uma vida leve, tranquila e que possamos compreender, acima de tudo, este nosso estágio e que estes entendimentos, este conhecimento, toda essa liberdade que temos de estudo possa ser extremamente útil para quando nós realizarmos essa nossa passagem. Que ela seja alegre, tranquila, feliz, porque afinal de contas a vida continua. Graças a Deus. Muita paz a todos. E depois da aula que o Valdir Gonçalves nos deu, tão maravilhosa, falando sobre o livro O Céu e o Inferno, nós vamos então às perguntas relativas ao tema. O Céu e o Inferno, fixação do aprendizado. Primeira, qual o principal objetivo da obra O Céu e o Inferno? Segunda, como a obra está estruturada? Terceira, como devemos nos preparar para a morte e para a vida espiritual? E assim vamos encerrando mais uma aula do curso O que é o Espiritismo. Lembrando sempre que o estudo após a aula é muito importante. Verifiquem as bibliografias que estão em todas as aulas do livro e procurem estudar e se tiverem dúvidas, usem o nosso e-mail para essas perguntas ou o nosso WhatsApp. O e-mail divulgação@fiesp.org.br e o nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Muito obrigada, até a próxima semana. Mas não esqueçam, quarta-feira temos reprise, às 11 horas da noite.